O multiplexador é um circuito lógico que recebe vários dados digitais de entrada e vai selecionar um deles para ser transferido para a saída. Existem várias aplicações que a gente vai utilizar os multiplexadores, como seleção de dados, roteamento de dados, geração de funções lógicas, dentre outras. Tá? Vou mostrar aqui o circuito básico de um multiplexador de duas entradas e uma saída. O que acontece? Eu vou ter duas entradas de dados, das quais eu quero rotear para a saída Z. Para fazer isso, eu vou ter uma entrada S, que a gente chama de entrada de seleção. O S vai selecionar se eu vou enviar o valor de I0 para a saída ou o valor de I1 para a saída. Vou mostrar isso aqui no simulador. Tá? Tenho no Logicim, eu tenho um multiplexador, duas entradas, D0 e D1, uma saída, O0, e uma entrada de seleção. Enquanto a entrada de seleção estiver em 0, eu estou selecionando o valor de D0 e jogando para a saída. Então, quando o D0 varia, a minha saída varia junto. Independente do valor de D1. Ó. Eu vou mexer em D1 aqui, não acontece nada na saída, porque a entrada S selecionou a entrada D0 para ser jogada para a saída. Se eu roteio, coloco o S para 1, então o que está em D1 passa para a saída. Então, D0 não altera mais a saída e a saída está conectada diretamente a D1. Isso é um multiplexador de duas entradas e uma saída. Nós também temos um multiplexador com 4 entradas. Quando eu aumento o número de entradas, eu vou ter que aumentar o número de bits de seleção. Então, no caso, para 4 entradas, eu vou ter 2 bits de seleção. Como está 00, eu estou selecionando a entrada D0 e jogando para a saída. Então, quando D0 muda, a minha saída muda. Se as outras entradas mudarem, não acontece nada com a saída. Agora, se eu colocar 01, selecionei a entrada D1 e joguei para a saída. Então, quando D1 muda, a minha saída muda. E as outras entradas não alteram de forma alguma a minha saída. Se eu colocar 0, eu selecionei o D2. Então, quando o D2 altera, a saída muda. E as outras, eu posso mexer o quanto quiser e elas não vão impactar em nada na minha saída. E quando eu coloco 1, eu selecionei a entrada D3. Então, a saída está conectada diretamente a D3. Vamos ver isso aí em VHDL, como é que fica, tá? Então, só um exemplo em VHDL. Eu tenho aí um MUX 4, que seria um MUX de 4 entradas, tá? Então, é a mesma coisa. Eu tenho uma biblioteca, em seguida eu tenho uma entidade. Na entidade, eu tenho duas entradas, entrada A e entrada cell. A entrada A é uma entrada de dados e o cell é de seleção. Entrada A é um vetor de standard logic de 4 bits, do 3 ao 0. Entrada cell também é um vetor de standard logic, mas só tem 2 bits. Né? Como eu tenho 4 bits de dados, eu vou ter 2 bits de seleção. E a minha saída é só uma variável standard logic, né? Uma saída standard logic. E aqui eu tenho a minha arquitetura. Então, na arquitetura, também fizemos com processo. Então, lembrando, o processo é uma região, né, um subcomponente dentro de uma arquitetura, na qual o código que vai executar ali, ele vai executar de maneira sequencial. E nesse processo, eu tenho uma lista de sensibilidade, que são esses sinais que ficam aqui entre parênteses. Sempre que esses sinais A e cell houver alguma mudança de valor entre eles, virar 0, virar 1, esse processo vai ser executado. Tá? E como é que ele vai executar? Então ele começa aqui, begin, e aí utilizou a estrutura case. A estrutura case é uma estrutura de seleção múltipla. Né? O case é parecido com o if-else. Você pode substituir o case por um if-else. Algumas linguagens de programação nem tem um case. Né? O Python não tem case. Você usa if-else quando você precisa selecionar entre várias opções. Então como é que funciona o case? Caso o valor de cell seja 00, a saída B recebe o valor A0. Aqui ele está indexando o vetor de entrada A, pegando a entrada 0 do vetor A e jogando em B. Se eu tenho 0,1 em cell, né, quando o cell for 0,1, a saída B vai receber a posição 1 do vetor A. Quando eu tenho um 0, a saída B vai receber a posição 2 do vetor A. E quando for others, when others significa os outros casos todos, né, para qualquer outro valor que não esteja aqui, a saída B vai receber o valor da terceira posição do vetor A. Aí ele encerra o case, encerra o processo. Tá? Então isso aqui seria um MUX de 4 entradas em VHDL.
E agora eu vou mostrar para vocês uma das aplicações possíveis de um MUX, que é você implementar funções lógicas. Então eu tenho aqui esse circuitinho que eu vou mostrar para vocês no LogSim, que aí seria um somador completo implementado com 2 multiplexadores de 8 entradas. Se eu tenho um multiplexador de 8 entradas, significa que eu vou precisar de 3 entradas de seleção, tá? Como é que ele fez isso? Aqui, ó, nas minhas entradas de dados, seria como se fosse minha tabela verdade. Estão vendo que algumas entradas eu coloquei em nível lógico alto, constante, e outras eu liguei no terra, que é para indicar que é nível lógico baixo. Isso aqui é a minha saída S, da soma, e no outro multiplexador eu fiz a mesma coisa. É como se eu utilizasse o meu MUX como uma tabela verdade, né? Aqui seriam os valores da tabela verdade e as minhas entradas estão aqui, ó. As entradas da minha função, elas ficam nas entradas de seleção. Então, por exemplo, se eu somar 1 mais 0, a soma é 1 e o carry de saída é 0. Se eu somar 1 mais 0, a soma é 0, o carry é 1. Se eu somar 1 mais 1, a soma é 1, carry de saída é 1. Então eu posso utilizar um multiplexador para implementar uma função lógica. Basta que eu coloque nas entradas de dados do multiplexador os valores correspondentes às saídas da minha tabela verdade e que as minhas entradas de seleção elas se comportem como as entradas da função que eu estou criando com esse MUX, né? Isso é uma forma de você criar uma tabela, né? Implementar uma tabela verdade diretamente em circuito utilizando o multiplexador. Tá? Então, só para fechar, o multiplexador é um componente que vai permitir a gente fazer interconexão, né, entre algumas partes de um circuito, né, roteamento de dados, e também permite criar, né, funções lógicas a partir dele.